O Ministério Missão Nacional está completando seus 16 anos nesse ano de 2025. Venha conosco acompanhar essa história. Amada Igreja do Senhor, estamos aqui com a missionária Luísa Nascimento, missionária presidente do Ministério Igreja Pentecostal Missão Nacional, que já está completando 16 anos de fundação. E eu quero estar perguntando para a senhora como foi que começou, como iniciou o ministério. Pai do Senhor Jesus, a gente fazia os cultos em frente à minha casa ali. E aí era só eu, meu esposo, meus 4 filhos. E aí começamos a obra de Deus ali naquele lugar. E depois foi Deus abençoando, enviando pessoas, né, para estar ali com a gente. E dali, né, Deus enviou um homem, né, um irmão, e esse irmão foi para o culto e viu, né, o nosso sofrimento até então quando chovia. A gente estava ali fora fazendo os cultos, adorando a Deus, e de repente vinha aquela chuva, a gente corria para dentro, levava a caixa de som, microfone, e sempre esse irmão ia visitar, estava com a gente. E foi aí que um dia ele chamou meu esposo, pastor Oliveira, e perguntou se o pastor Oliveira queria, né, que ele partisse, né, a casa dele e desse a parte da casa para a gente, cedesse, né, melhor dizendo. E para a gente começar os cultos, né, porque ele ficou com muita pena da gente ali. E foi aí que aconteceu, né, a gente foi, ajeitamos o salãozinho lá, e ele partiu a casa dele com todo amor, né? E ainda hoje esse irmão está vivo para contar a história, né? O começo da nossa história também, né? E a gente foi pregando a palavra de Deus, dirigindo os cultos ali. E foi indo, Jesus mandando, né, famílias, almas. E depois aconteceu, né, de o Senhor mandar a gente para cá, para esse terreno que hoje é a congregação, né, a sede, né? E foi uma bênção e está sendo uma bênção para a glória de Deus. Missionária Luísa, como foi a vinda para esse novo endereço? Aconteceu também da gente conhecer um pastor e esse pastor tinha comprado, né, um terreno aqui na rua Apóstolo Paulo, né? Hoje é Apóstolo Paulo, hoje, né? Mas antigamente aqui se chamava Rua da Lama, né? E ninguém passava por essa rua. Tipo, era uma rua abandonada por muitas pessoas de família, né? E eram outras pessoas que mandavam, né? E ninguém passava de lá para cá e nem ninguém daqui para lá. Então começou que a gente conheceu um pastor e esse pastor foi lá em casa, né, convidar o meu esposo para vir olhar um terreno nesta rua, né? E o meu esposo, né, que é pastor, ele veio com ele. E convidou outro pastor, amigo, e assim aconteceu dos 3 pastores virem aqui olhar esse terreno que justamente que é hoje a sede do nosso Ministério Missão Nacional. E aí, quando ele, né, avistou de longe, ele viu, né, uma tenda no meio do terreno ali, né? E aí ele ficou com medo, ele falou para o meu esposo, pastor Oliveira, eu acho que
alguém ganhou o meu terreno, porque já fizeram alguma coisa naquele terreno e eu não estou com vontade de ir lá. Estou com medo de ir, que eu acho que tomaram. Aí ele disse, não, pastor, vamos. Aí ele disse, não, não vou não. Se o senhor quiser ir lá, você vai, eu vou voltar daqui. Então ele voltou. E o pastor Oliveira ficou com outro pastor, né? Não é cabível citar o nome, né? E então ele convidou esse pastor para vir. Quando o pastor se aproximou do terreno, ele viu que era meio perigoso e ele falou assim, não, pastor Oliveira, eu não vou voltar também. Então ele pega e volta. E o pastor Oliveira vem sozinho, né? Aí tinha um bocado de rapaz, amigo, e o pastor Oliveira deu boa tarde para todos e perguntou a ele o que era aquela tenda ali. E eles falaram, não, pastor, a gente fez essa tenda para botar até umas carroças da gente embaixo e até para olhar o terreno do pastor que comprou, para ninguém, né, tomar. Mas está guardado, viu? Não se preocupe. E então o pastor voltou e falou para o outro pastor, o dono do terreno. Era muito engraçado. E aí o pastor disse, é mesmo, pastor Oliveira? É, mas eu não vou querer mais o terreno. Eu quero vender para o senhor. O senhor quer comprar? E o pastor Oliveira falou, você já encontrou o comprador? E ele disse, quem? Aí ele disse, eu. Então aconteceu da gente comprar o terreno, né, e construir a sede do Ministério Missão Nacional. Dentro desses 16 anos de ministério, de fundação da igreja, o que foi que marcou mais na sua vida no ministério? O que marcou mais? O que me marcou mais foi os milagres de Deus, né? O que Deus fez aqui, neste local, né? Os milagres, né? Os milagres de Deus, que é muito importante, né? Que Deus, ele fez milagre no passado e hoje continua fazendo, né? E para sempre, né? E muitos milagres de Deus, né? Ocorreu aqui e como ainda está acontecendo. Muitos milagres, muitas bênçãos de Deus, muitas almas, né, rendidas aos pés do Senhor, através do milagre, né? Em ver e contemplar Deus curando pessoas de enfermidade muito forte, profunda, como o câncer, caroço sumindo, né? E mais outros milagres. Muitas bênçãos de Deus. Uma pergunta para finalizarmos. Quem é a missionária Luísa Nascimento fora das quatro paredes da igreja? Quem é essa mulher? É uma bela pergunta, né? Fora, assim, eu me sinto uma pessoa, mãe, né? Gosto de arrumar casa, fazer os afazeres de casa, gosto de um lazer, né? Porque o servo de Deus depende dos lazer, né? A gente tem que saber, né? Usar, ir para alguns lazeres que é cabível, né? E assim, né? E para o outro lado, dentro do ministério, aí eu volto a dizer que eu sou uma mulher guerreira na obra do Senhor, dobrado, né? Em nome de Jesus. Bastidores de um chamado no íntimo, em um quarto fechado,
Tenho um ministério de joelhos, pedindo a Deus pra aliviar o peso. Por trás dos bastidores de um chamado. O Ministério Missão Nacional começou no dia 20 de março de 2009. Pai do Senhor, pastor Caetano Oliveira do Nascimento, como foi que iniciou o Ministério Missão Nacional? Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Estou aqui para falar um pouquinho, acerca da trajetória do nosso ministério. Tudo começou assim. Eu muito jovem, aceitei Jesus, e logo comecei a fazer missões para um grupo de jovens. E dali a gente foi sendo conhecido por alguns pastores. Foi o tempo que eu estava lá em Pacajus, depois de feito muitas obras no interior do Horizonte, ali e tudo. Pois bem, então eu logo senti um dom na minha vida, um dom de pastor missionário. Então o meu maior desejo era ser um dia pastor missionário. Mas isso era o meu desejo, a minha vontade. O projeto de Deus era outro comigo. De repente, eu sempre costumo dizer que eu dormi, quando acordei dentro de 4 paredes. Dirigi uma obra como solteiro e Deus muito abençoou. Passei 6 meses. Depois, no intervalo, me casei e eu e minha esposa assumimos cerca de 10 congregações ali no Chorozinho, Triângulo Quixadá, ali pelaquela redondeza. Só que ajuda de custo não tinha. Nós recebíamos apenas uma contribuiçãozinha mensais. Mas tudo bem. Então, como a gente pegou, entre muitas igrejas, pegamos uma que estava sem funcionamento há mais de 6 meses. E nós assumimos lá. E oração, visita e jejum. Deus começou a curar, começou a libertar e começou a mandar as pessoas para essa igreja que estava fechada. E de repente a igreja ficou lotada de novo. Então esse aí foi um dos primeiros trabalhos, um dos segundos trabalhos realmente na minha direção. Um como solteiro, que eu acabei de falar, e agora como casado de novo. Esse meio campo, que era 10 congregações. O pastor, com ciúme e inveja, tomou a igreja que era do campo dele, tomou à frente e não permitiu mais, não deixou mais eu cultuar, dirigir culto ali entre os irmãos. Tudo bem. Então, assumi totalmente, já estava na posse do tempo de Quixadá. Lá também pegamos a igreja com 4 pessoas. E de repente, em menos de 3 meses, já estava com a gente 78 pessoas ao todo. E Deus começou a abençoar. O mesmo pastor que me tomou a igreja que nós começamos, que estava fechada, também chegou lá em Triângulo, me tomou também em Triângulo. Disse que não aceitava nada que eu tinha feito lá, e por esse motivo eu chamei a atenção e disse que queria ir embora. Então, tem coisa que eu não vou contar, porque você não vai entender a trajetória da minha vida, mas foi muito sofrida dentro do Evangelho. Deus sempre me usando, mas sempre tinha aqueles invejosos, ambiciosos, que costuma matar sonhos dos outros sonhos. E de repente, eu disse, pastor, eu quero ir embora para Fortaleza. Cheguei em Fortaleza, comecei a visitar. Eu não queria mais nada com obreiro. Não tinha mais desejo nenhum de ser obreiro. Eu nunca me desviei, nunca renunciei à fé, mas o ministério de obreiro eu renunciei. Eu não queria, porque eu dizia comigo mesmo, para se ser obreiro é isso aí, quero não. Tudo bem. Aí o tempo passou, comecei a fazer algumas visitas nas igrejas. De repente alguém, não sei quem, soprava, dizia que eu tinha sido um ex-dirigente.
a minha esposa cantava, e de repente os pastores das igrejas que nós visitávamos começavam a chamar a gente para dar oportunidade. E a gente não queria, mas era o jeito. De repente, eu me uni a um grupo de jovens que fazia uma escola ministerial Moisserulo, entre elas um estudo chamado O Exército Vitorioso de Deus. E através desse grupo de jovens foi que eu recebi muita experiência de Deus, alguns conhecimentos bíblicos, e comecei a fazer a obra, a ajudar alguns pastores, sem compromisso ministerial. Quando de repente nós começamos uma obra lá no Residencial Maracanãú. E essa obra começamos do zero, nós já tínhamos lá umas 100 pessoas, mais ou menos. Aí nesse intervalo o pastor se desviou e queria passar a guerra para mim, e a esposa não permitiu. Então por esse motivo ela assumiu, mas infelizmente durou poucos meses, fechou. Então eu vim para casa, fiquei mais uma vez solto, sem ministério, orando, pedindo direção e visitando, quando de repente eu recebo o convite para dirigir uma obra do Ministério Igreja Missionária da Última Hora de Goiás. Foi aí onde, mais uma vez, Deus mostrou o talento que me deu. Assumimos aquela obra com 14 crentes. Nem todos vinham para o culto. Eu, mais uma vez, mas minha esposa, começamos a fazer visita, jejum e oração. O povo começou a aceitar Jesus. Os que eram começou a voltar, se reconciliava. Quando eu estava com mais ou menos 6 a 8 meses de gestão, o pastor presidente estadual ele cometeu uma besteira. Ele foi exonerado do ministério. E por esse motivo a igreja teria que fechar. Ele veio até na minha casa, me ofereceu e eu assumi. Passei um ano. Como eu disse, 14 crentes que eu peguei. Em um ano nós tínhamos 78 crentes. E eu conseguindo fazer 10 obreiros no altar. O rapaz, que era o atual presidente na época, que fez besteira, brigou com o ministério e tal, foi exonerado. Chegou meia-noite na minha casa, de madrugada, pedindo apoio. A igreja missionária da Última Hora, em cima tem um prédio, duplex. Ele pediu moradia, eu dei moradia, estava desocupado. Mas de repente ele inventou uma reunião, de imediato, surpresa. E na reunião ele se levantou e disse: olha, pastor Caetano não merece, não merecia, não planejei, mas infelizmente, a partir de ontem, eu estou assumindo a igreja. Isso me deu assim uma crise, sei lá, não sei como me explicar. Eu, a priori, não quis aceitar. Quando eu quis me levantar para revidar, o Espírito Santo não deixou. Então achei melhor entregar para Deus a situação. E muito esse rapaz tem pago o preço até hoje. E dali nós fomos totalmente desligados. Não desligamos nós, desligaram nós. E eu fiquei em casa mais uma vez, esperando o agir de Deus, quando de repente um dos obreiros que estava lá na igreja, muito usado em profecia, ele chega até na minha casa e diz: pastor, estava orando, ia para o meu trabalho e Deus me deu uma visão. Apresentava um anjo dizendo: vai lá na casa do meu servo e diz para ele que abra a igreja que eu estou com ele. Então o irmão chegou e disse: eu não tenho vontade. Eu digo: não tenho. Pois o Espírito Santo manda você orar, que vai nascer um apetite na sua vida, para você abrir um ministério. Comecei o monte. Comecemos a ir para o monte. E lá no monte tem os outros vasos. E disse: abre o ministério que eu estou contigo. Porém, o ministério que eu vou te dar é diferenciado. Salvação, curas e libertação. E assim eu voltei, desci o monte com aquela proposta. Aí comecei a orar a Deus, comecei a pedir a Deus que me desse uma direção. E a direção foi essa. Aconteceu o ministério, nós fizemos a ata do ministério, toda a documentação, mas não conseguia registrar porque não tinha condições financeiras. Deus usou um maçom para pagar o documento do estatuto do ministério, pagou o CNPJ
entendeu? E daí em diante nós tivemos um salto muito alto, né, praticamente. Começamos, antes de tudo isso, nós começamos o trabalho na minha casa. 15 dias, nós tínhamos culto ao sábado. E começou a chegar alguém, começou a chegar gente. Algum foi aceitando, outro foi se unindo com a gente. E de repente, o ministério começou a alavancar. Isso antes de ser registrado. Aí chegou o inverno. Aí, naquele sofrimento, um irmão chegou, prometeu, ofereceu uma das casas. Ele tinha 2 casinhas de 3 compartimentos e ofereceu uma delas por um pouco de tempo, 6 meses, para nós trabalhar lá como que fosse tirar as paredes do meio e fazer uma congregação. Nós fomos lá, rebocamos, fizemos o piso grosso e se metimos embaixo. Fizemos vários cultos, depois comecei a fazer culto fora. Fui ameaçado por alguém, entendeu? Fui topado por alguém, ameaçou que se eu não deixasse de fazer culto, me mataria. E eu continuei. Os irmãos que frequentavam mandavam parar, eu não parei de jeito nenhum. Então aí chegou onde chegou. De repente, Deus usou outro irmão, antes de tirar 6 meses, lá na casa que o cidadão nos doou, né? O irmão que estava com a gente veio e comprou esse terreno aqui onde nós estamos, onde hoje está situada a nossa sede. Ele comprou e pagou todas as parcelas e doou para o ministério. Recebemos aqui o terreno, não tinha condições de começar a fazer nada. E alguns irmãos chegavam e diziam, pastor, vou abrir hora de excesso. Eu disse, não, só vou abrir quando tiver material. E alguns irmãos diziam, o senhor não tem fé não? Eu digo, tenho. Mas a fé é quando tiver o material em frente. Estava no tempo da dengue, no tempo do inverno, e eu não quis fazer. Quando de repente nós concordamos, eu e minha esposa, vendendo nossa casinha. Vendimos por um valor até abençoado para trazer material. E na minha trajetória, que eu louvo muito a Deus, Ele ter nos inspirado, dado essa sabedoria para nós, é que eu comecei praticamente só eu e Deus e minha família. Eu, Deus, a minha esposa, meus 4 filhos. Nós tínhamos culto ali, como eu disse, de 15 dias. E de repente, começamos a construir aqui a sede, onde hoje é a sede, e o ministério começou a alavancar, começou a caminhar. Então eu tenho o privilégio, prazer em dizer para todo mundo que vai ouvir esse vídeo, que quando eu comecei só. Eu não atropelei ninguém, não foi preciso puxar o tapete de ninguém, comecei do zero, comecei como auxiliar, fui diácono, fui presbítero, fui evangelista e hoje sou pastor e pastor presidente. Então a trajetória não foi fácil. Eu sempre digo nas minhas palavras que o pastor, ele tem que ter chamado. Segundo passo, ele tem que ter amor. Terceiro passo, tem que ter bravura. Nem pode ser muito cordeiro e nem muito leão, tem que ser temperado. Uma parte leão, uma parte cordeiro. Porque as coisas de Deus se resolvem com oração, não com contenda. Não foi, né, da noite para o dia. Ainda hoje a gente está ralando, eu e minha esposa, nós ralamos todo dia para se manter de pé e manter um trabalho saudável, porque nós fomos escolhidos para oferecer o melhor de nós para Deus. O melhor que nós temos, nós estamos dando para Deus. Toda a nossa vida, todo o nosso tempo, nós dedicamos ao Senhor. E Deus tem abençoado até hoje, né? Agora, nesse mês, nós estamos inteirando 16 anos, ainda é um adolescente, tem muito a fazer, tem muitas almas que vão chegar aqui ainda, muitas almas. E eu estou crendo que o nosso maior objetivo é ganhar alma para Jesus, curar os enfermos e expulsar os demônios. O foco do ministério é esse, salvação, curas e libertação. Depois de toda essa trajetória, comecemos a orar. Então Deus começou a operar maravilha, Deus começou a operar e o povo foi chegando, mas não foi também assim tão simples não. Esse terreno que nós estamos aqui hoje, aqui nesse altar, onde atualmente é a sede, aqui era um palco de toda desgraça. Aqui era um palco de toda desgraça. Tudo que você pensar
nesse local aqui onde nós estamos, acontecia. Foi preciso nós consagrar aqui várias vezes, consagrar o território todinho, fazer uma campanha de 40 dias de oração de 4 da manhã às 6, para Deus mandar benefício para a rua, para Deus salvar a alma, inverter algumas famílias. E na hora dos cultos aqui, o culto aberto, né? Tinha só os arame, a cerca de arame, era começar o tiroteio. Começar o tiroteio e algumas pessoas chegavam, pastor, culto abençoado, mas não veio mais não. Pastor Oliveira, o que mais lhe marcou, certo? No Ministério Missão Nacional? Muitas coisas marcaram o nosso ministério. Primeiro, eu glorifico a Deus de ter vindo, né, de degrau em degrau. Eu comecei como auxiliar, eu fui auxiliar, eu fui diácono, eu fui presbítero, fui evangelista e hoje sou pastor. Então eu vim de escadinha, né? Eu não atropelei ninguém, não puxei tapete de ninguém. Isso, para mim, até hoje marcou muito a minha vida, porque eu nunca fiz isso e jamais farei. Ou a gente confia na chamada de Deus, ou então fica quieto. E muitos milagres grandes que Deus tem feito aqui entre nós, entre eles um que mais marcou, né? Eu fui até ameaçado de ser preso. Foi um cidadão que entrou aqui, em uma das campanhas que nós estávamos fazendo, o sangue de Jesus tem poder. Nós estávamos finalizando o culto, eu dei a bênção apostólica e de repente o rapaz, mau cidadão, entrou na igreja. Vieram até o altar e pediu oração dizendo que estava com a próstata, tinha descido, e que o médico deu 8 dias de vida. Mas ele era crente, cria que Deus poderia curar ele. Eu nem orei, irmão, estava tão assim, empolgado, ligado na sintonia, que eu disse, meu irmão, se tu crê, tu já está curado em nome de Jesus. Somente essa palavra. Ele olhou para mim, acreditou, foi para casa. Assim que chegou em casa, ele depois testemunhou, deu vontade dele ir no banheiro, né? E saciou o desejo de urinar, e coisa que não fazia há tempo. E Deus curou de repente esse homem, desinchou tudo, da noite para o dia, e quando foi o 3 dias, era para ele voltar aos exames no médico. Ele não quis ir porque ele se sentia já curado. Foi aonde a filha dele disse que ia mandar prender o pastor, que pastor doido era esse, porque isso não acontece de repente. Ou seja, é aquela situação. Mas o milagre aconteceu. O doutor disse para ele, seu fulano, morrer nós vamos morrer qualquer dia, mas da próstata o senhor não morre mais. Entendeu? Então, tudo isso aí é a história que aconteceu, verídica, não precisa ninguém estar mentindo, nem aumentando, nem diminuindo. Glória a Deus, porque Deus é Deus. Pastor Oliveira, para você, o que é o Ministério Missão Nacional? Ministério, para mim, eu considero uma família espiritual. É tanto que nós somos chamados de pai na fé dos membros congregados. Então, o ministério para mim é responsabilidade, é bravura, é amor, chamada diretamente do berço, né? Deus chama, porque eu sempre até prego dizendo que Jesus, ele já nasceu pastor. Tem pessoa que já nasce pastor. Ele passa alguns meses, alguns anos na igreja e depois é revelado o talento dele ou dela para pastorear ou chegar ao grau de missionária. Então o ministério para mim é responsabilidade muito grande, é cuidar de uma coisa que não é sua, que não é nossa. Cuidar de uma coisa que é como que fosse a menina dos olhos de Deus. Isso para mim é o ministério espiritual. E nós temos tentado a todo custo dar o melhor nosso para a obra de Deus. Pastor Oliveira, para você, o que é ser o pastor Caetano Oliveira do Nascimento? O pai na fé de muitos, o pai de família, o marido, o amigo. Como é ele?
É uma pergunta, né? Difícil e fácil ao mesmo tempo. Falar de mim mesmo não é muito difícil. Eu procuro ser sincero, procuro ser transparente. Eu sou um pouco enjoado, né? Mas tudo dentro do zelo pela obra de Deus. Eu sou aquele que não aceito coisas erradas. Então, se eu ver uma coisa errada, eu tento logo procurar consertar ou consertar com a pessoa. Porque eu sou zeloso. Eu tenho sido zeloso, muito zeloso pela obra de Deus. Então eu fico, vamos supor, zangado quando eu vejo pessoas fazendo a obra de Deus relaxado. Pode fazer melhor e faz relaxado. Eu não aceito, eu fico com o coração abatido, entendeu? Fico assim com irado, uma ira santa, entendeu? De ver a pessoa cheia de conhecimento e faz as coisas relaxado. Eu creio que Deus não recebe. E me sinto um pai, né? Um pai de meus 4 filhos, pai biológico, né? Como um pai espiritual da igreja. Glória a Deus. Eu acredito que o pastor, seja ele quem for, ele tem que ter cheiro de ovelha. Ele tem que se considerar um pai administrativo e espiritual. Não existe nada que impeça. Eu conheço o dono da promessa. Ele se mantém fiel a mim. Ele se mantém fiel. E por mais que eu tenha pressa, o tempo não anula a promessa, não. Ele se mantém fiel a mim. Ele se mantém fiel. Quero saudar todos que vão ver esse vídeo com a santa paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Continue orando por nós. Ore pelo ministério. O ministério é pequeno, mas o dono é o dono de tudo. E, por ser pequeno, é muito perseguido. O Ministério da Missão Nacional é muito perseguido. Mas, com a graça de Deus, nós estamos vencendo. Só que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.